Um experimento estranho aconteceu em Guam e pode se repetir na Flórida. Mas será que lançar ratos mortos do céu é mesmo uma boa ideia? Número 1. Chuva de ratos com paraquedas. Numa manhã tranquila, um grupo de pessoas uniformizadas apareceu em um campo de aviação e começou a descarregar caixas de um caminhão. Dentro delas havia centenas de camundongos mortos. A carga foi cuidadosamente colocada em um helicóptero que decolou sobre a floresta. O que se seguiu parecia cena de filme de guerra. O helicóptero voava tão baixo que quase tocava o topo das árvores, fazendo voltas em círculos enquanto os soldados lançavam os camundongos mortos, um por um, no ar. Cada bichinho estava equipado com um paraquedas minúsculo, que se abria no meio do céu, suavizando a queda. Os ratos flutuavam lentamente até pousar sobre os galhos. No total, foram 2.000 ratos. 2.000 pequenos corpos cobertos de pelos, impregnados com uma substância tóxica. O resultado foi um espetáculo bizarro, misturando a aparência de experimento científico com missão militar insana. Mas nada disso foi ficção. Tudo aconteceu de verdade na pequena ilha de Guam, no meio do Pacífico. Em 2013, cientistas lançaram esses 2.000 camundongos do céu num experimento sem precedentes. Número 2. Rumo à Flórida. Solução ou desastre ambiental? Agora, se essa operação for repetida na Flórida, há 2 cenários possíveis. Ou a estratégia resolve um dos maiores problemas ecológicos do estado, ou ela transforma tudo em uma tragédia ambiental ainda maior. A operação dos camundongos paraquedistas pode estar a caminho da Flórida. Só um lembrete rápido para você apoiar o canal aqui embaixo. Mas antes de falar da Flórida, vamos entender o que aconteceu em Guam. Durante 3 anos, o Departamento de Agricultura e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveram um plano que parecia ter saído de um roteiro de ficção científica. Lançar camundongos mortos com mini paraquedas. Número 3. A ameaça vinda do pós-guerra Guam se transformou num campo de testes na batalha contra espécies invasoras. O alvo? A serpente arborícola marrom. Essa espécie não é nativa da ilha. Ela é originária da Austrália, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. Mas no final da Segunda Guerra Mundial ela acabou chegando a Guam escondida em navios militares. Embora seu veneno não seja mortal para humanos, o impacto no ecossistema da ilha foi devastador. As cobras acabaram com quase todas as aves nativas. 10 das 12 espécies desapareceram em apenas alguns anos. Sem os pássaros, as aranhas dominaram o território. Havia 40 vezes mais aranhas do que nas áreas vizinhas. E os problemas não pararam por aí. Cobras de até 3 metros de comprimento aprenderam a escalar postes de energia, provocando apagões generalizados. Os especialistas acreditam que há cerca de 3 milhões dessas cobras vivendo na ilha. Em algumas regiões, são até 5.000 serpentes por cada 10 quilômetros quadrados. Isso prejudica não só a biodiversidade, mas também o turismo, que sustenta cerca de 160 mil habitantes da ilha. Foi então que os cientistas decidiram usar o apetite das cobras contra elas mesmas. Número 4. Paracetamol. O ponto fraco das serpentes. As serpentes arborícolas marrons devoram qualquer coisa que encontram, até mesmo carniça. E elas têm uma vulnerabilidade letal, o paracetamol. Sim, o analgésico comum, vendido no Brasil como Tilenol ou genérico, é inofensivo para humanos, mas mortal para essas cobras. Por isso, os cientistas usaram ratos mortos embebidos com paracetamol. Era uma isca aparentemente perfeita. Antes dessa ideia radical, tentaram várias abordagens. Instalaram armadilhas, enviaram equipes de inspeção. Mas tudo isso só reduzia a velocidade da invasão, sem resolver o problema. Foi aí que veio a solução aérea, parte de um programa que custou cerca de 8 milhões de dólares. Um especialista chegou a dizer na época: não existe outro lugar no mundo com um problema de cobras como o de Guam. Número 5. A Flórida e seu exército de invasores. E a Flórida? Já falamos dos invasores por lá algumas vezes, mas vale recapitular. Mais de 500 espécies exóticas foram introduzidas no estado. Elas se espalharam por quase 7.000 quilômetros quadrados. E isso custa aos moradores mais de 2,5 bilhões de reais por ano. As espécies invasoras de répteis merecem destaque. Só de serpentes são mais de 6 tipos diferentes. Pitons e jiboias são as preferidas dos donos de animais exóticos. Mas na Flórida elas encontraram o habitat ideal. Clima quente e úmido, sem predadores naturais e com fartura de presas. Resultado: essas cobras se estabeleceram com sucesso, formando populações sustentáveis que expulsam as espécies nativas. Número 6. Parasitas letais e desequilíbrio na fauna local.
Além do problema das presas desaparecendo, há outro fator preocupante: os parasitas. As cobras invasoras trouxeram consigo um verme perigoso chamado Hailitiella orientalis, um parasita semelhante a um crustáceo, que ataca o sistema respiratório dos animais, causando pneumonia e dificuldades para respirar. As cobras invasoras convivem normalmente com esse parasita, mas ele é mortal para espécies que não evoluíram com ele. Por exemplo, em uma piton de quase 4 metros, o parasita cabe tranquilamente dentro da traqueia sem causar danos. Mas para espécies como a cascavel pigmeia, que mede entre 30 e 60 centímetros, o parasita pode ser fatal. Isso compromete toda a resiliência da fauna local. Estima-se que existam entre 100 mil e 300 mil cobras invasoras de apenas uma das espécies nos Everglades. Considerando as 6 espécies presentes, esse número se multiplica várias vezes. Em resumo, na Flórida, as cobras estão dizimando tudo ao redor. Número 7. Ratos paraquedistas. Parece bom demais para ser verdade. A solução aplicada em Guam. Camundongos envenenados lançados com paraquedas. Parece perfeita, certo? Mas precisamos analisar os detalhes. Em Guam, eram ratos mortos, o que facilitava o transporte e evitava crueldade com animais vivos. Além disso, é difícil administrar doses de veneno em camundongos vivos. Com os mortos, é simples e eficaz. Pitons e jiboias costumam comer ratos e camundongos, especialmente quando jovens. Claro, uma piton adulta de 4 metros preferiria um guaxinim ou um gambá, mas ainda assim parte da população poderia ser atingida pela isca. Tudo parece se encaixar, mas há um problema importante. Número 8. Cobras não comem o que não se mexe. Nem toda cobra se interessa por carniça. Na natureza, as serpentes identificam presas por movimento, calor e cheiro. Para atacar, elas precisam de estímulos visuais, químicos e térmicos. Muitas espécies de cobras têm órgãos sensíveis à radiação infravermelha, ou seja, elas literalmente enxergam o calor. As cascavéis, por exemplo, são especialistas nisso. Elas conseguem atingir suas presas com precisão cirúrgica, mesmo no escuro total, guiando-se apenas pelas diferenças de temperatura. Esses sensores também servem como alerta contra predadores. E aí entra a complicação. Mesmo com um rato morto bem na frente do focinho, a cobra pode simplesmente ignorá-lo. Em cativeiro, os criadores treinam as cobras para aceitar presas mortas. Mas na natureza, ninguém está lá para fazer isso. Por isso, em Guam, os cientistas passaram 3 anos estudando os hábitos das cobras antes de tentar a experiência. E constataram que as serpentes arborícolas marrons aceitavam os ratos mortos. Número 9. E as cobras da Flórida? Em laboratório, pitons birmanesas não recusam presas mortas. Comem ratos, coelhos, galinhas, guaxinins e até iguanas. Mas isso em cativeiro. Na natureza, a história pode ser bem diferente. Imagine milhares de camundongos de paraquedas descendo sobre as árvores e o chão, e as cobras simplesmente passando reto, sem qualquer interesse. Além disso, o cenário é completamente diferente de Guam. Número 10. A realidade única de Guam é uma ilha pequena, no Pacífico Norte, território dos Estados Unidos. Fica a cerca de 9.500 quilômetros de São Francisco e mais de 880 quilômetros de Manila. Basicamente, é uma rocha vulcânica que emergiu do mar. No início, Guam era parecida com um atol pantanoso. Com o tempo, mudanças geológicas elevaram a ilha, criando a paisagem atual. Como toda ilha remota, a vida chegou ali por acaso. Pássaros voaram desde terras próximas, insetos vieram com o vento, tempestades trouxeram sementes. Plantas e pequenos animais se instalaram ao acaso. Mas havia um detalhe crucial: não existiam cobras, nenhuma sequer. Por isso, quando a serpente arborícola marrom chegou, o impacto foi desastroso. Essas cobras vivem nos galhos durante o dia, caçando aves, ovos e pequenos mamíferos. Como os pássaros locais nunca conviveram com serpentes, não desenvolveram defesas contra elas. O resultado era previsível. Número 11. Colapso das aves nativas. A invasão causou a extinção em massa das aves. Antes das cobras, Guam tinha 12 espécies de pássaros florestais. Hoje, 10 estão extintas e as 2 restantes vivem por um fio, com populações que não passam de 200 indivíduos. Então, quando os Estados Unidos lançaram o projeto dos camundongos envenenados, os cientistas tinham certeza de que apenas uma espécie seria afetada: a cobra invasora. A dose de veneno era calculada para matar exclusivamente aquele animal.
Em Guam, o risco era praticamente zero. Número 12. A complexidade da Flórida. Na Flórida, a realidade é bem mais complicada. O estado abriga 45 espécies nativas de cobras, espalhadas por todos os tipos de habitat, desde manguezais e áreas alagadas até campos secos. Muitas vivem perto de zonas urbanas, sem causar problemas. Essas cobras não são vilãs. Elas fazem parte do equilíbrio ecológico. Mantêm sob controle as populações de roedores que destroem plantações e transmitem doenças aos seres humanos. Cobras não venenosas caçam as venenosas. Um ecossistema equilibrado precisa dessas espécies. Inclusive, alguns estudos mostram que certas cascavéis se alimentam de carrapatos. Se começarem a lançar camundongos envenenados sobre a Flórida, todas essas espécies correrão risco. Não tem como criar uma isca que só as invasoras vão comer. As nativas também tentarão. Número 13. Pressão sobre espécies ameaçadas. As cobras nativas já enfrentam dificuldades, perda de habitat, atropelamentos e mortes causadas por medo humano. Agora, com as pitons invasoras pressionando ainda mais o ecossistema, qualquer interferência adicional pode ser fatal. Adicionar camundongos envenenados a essa equação seria um golpe do qual muitas espécies não conseguiriam se recuperar. Número 14. Predadores inesperados na Flórida Guam têm poucos animais grandes. A fauna terrestre é composta principalmente por aves, morcegos, caranguejos e lagartos. Espécies introduzidas como veados e porcos são exceções. Por isso, ninguém se preocupava muito com outros bichos comendo os camundongos envenenados. Na Flórida, a história é outra. É um dos estados com maior diversidade de fauna dos Estados Unidos. Dos recifes de corais nas Keys até os pântanos no norte, há mais de 700 espécies de animais terrestres, 200 de peixes de água doce, 1.000 espécies marinhas e milhares de invertebrados. Número 15. Muitos concorrentes pelos camundongos. No meio de centenas de espécies da fauna local, há diversos predadores e necrófagos que certamente se interessariam por um camundongo morto no chão ou nas árvores. Raposas, gambás, ursos, coiotes, linces, panteras. Todos esses animais poderiam pegar as iscas antes das cobras. Vale lembrar que os cientistas pensaram nisso na época da operação em Guam. Acontece que as cobras são especialmente sensíveis ao paracetamol, aquele mesmo analgésico que a gente usa em casa. Apenas um pedacinho de comprimido, equivalente a 1/10 de grama, é suficiente para matar uma serpente arborícola marrom. Já para um animal como um porco ou cachorro, a dose letal seria equivalente a 500 camundongos envenenados. Um só rato não mataria, mas isso não significa que não há riscos. Número 16. E se outros animais comerem as iscas? Se um animal pequeno comer não um, mas vários desses camundongos, o efeito pode ser imprevisível. E considerando a grande quantidade de predadores na Flórida, é praticamente certo que muitas iscas cairiam nas bocas erradas. Em Guam, havia uma boa garantia de que a maioria das iscas seria consumida pelas cobras. Já na Flórida, com tantos outros animais competindo por carniça, essa garantia desaparece. Número 17. Quanto custaria isso na Flórida? Em Guam, lançaram 2.000 camundongos e gastaram cerca de 8 milhões de dólares. E na Flórida? Precisariam lançar o dobro? O triplo? 10 vezes mais? É quase impossível calcular. Mas mesmo sem saber os números exatos, dá para dizer com segurança. O custo seria absurdamente alto. Número 18. Sofrimento prolongado para os répteis. Outro ponto polêmico. Segundo a organização PETA, comer camundongos envenenados pode causar falência renal e hepática nas cobras. A morte pode demorar dias ou até semanas, longe de ser um fim rápido ou indolor. Especialistas já alertavam para isso antes mesmo da operação em Guam. O método é extremamente indiscriminado e oferece riscos sérios não só às cobras, mas também a outros predadores, aves e até aos próprios ecossistemas. Número 19. Nem Guam conseguiu eliminar as cobras. Todos os indícios mostram que lançar camundongos envenenados na Flórida não traria os resultados esperados. Mesmo em Guam, onde o programa foi considerado bem-sucedido, as cobras não foram erradicadas. Desde o início, o governo dos Estados Unidos deixou claro: o objetivo era apenas conter a população, não eliminá-la completamente. E isso numa ilha pequena, com uma única espécie invasora. No norte e sul de Guam, existem milhares de hectares de floresta que são praticamente inacessíveis. Nessas áreas,
Combater as cobras era impossível. Por isso, os camundongos eram apenas uma parte de uma guerra contínua. Em 2020, anos depois dos primeiros lançamentos, o Departamento do Interior dos Estados Unidos destinou mais 3 milhões e 400 mil dólares para dar continuidade ao projeto. Número 20. Expectativa realista para a Flórida. Desde o começo, ninguém tinha ilusões de que seria possível acabar com todas as cobras em Guam. A meta era impedir que elas dominassem completamente a ilha e garantir que as aves sobreviventes pudessem continuar existindo. Na Flórida, a chance de sucesso total é ainda menor. Primeiro, porque o problema não envolve uma, mas várias espécies invasoras. Segundo, porque a diversidade de animais nativos é gigantesca, e isso torna qualquer programa de controle muito mais arriscado e menos eficiente. Número 21. Criatividade na luta contra os invasores. Apesar de tudo isso, os cientistas não desistiram. Pelo contrário, foi justamente diante dessa complexidade que surgiram novas ideias. Projetos criados especialmente para os Everglades. Um exemplo curioso? Coelhos de pântano. Robôs, isso mesmo. As pitons birmanesas adoram devorar esses coelhos. Mas nesse caso, acabariam se decepcionando. Os animais são, na verdade, máquinas. Esses robo-coelhos foram desenvolvidos para atrair as cobras e tirá-las de seus esconderijos. Essa é uma das iniciativas do Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida. Se der certo, os coelhos robôs podem ajudar a reduzir o número de pitons que vem devorando espécies nativas sem parar. Número 22. Robôs que enganam cobras. Dizem que capturar uma piton não é difícil. O problema é encontrá-la. Na natureza, elas se camuflam perfeitamente. De cada 100, talvez apenas uma ou duas sejam vistas. Por isso, os pesquisadores pensaram: e se conseguíssemos atraí-las com iscas vivas? Foi assim que surgiram os coelhos robóticos. Neste verão, foram lançados 120 deles. Antes, chegaram a testar animais reais, mas o custo era alto demais. Os robôs são mais práticos. Basicamente, são brinquedos modificados, que emitem calor e se movem como coelhos de verdade. As cobras precisam sentir que a presa está viva, e esses coelhos parecem muito reais. Funcionam com energia solar e podem ser ativados remotamente. Eles ficam encercados monitorados por câmeras. Quando uma piton se aproxima, um sinal é enviado para os responsáveis, que vão até o local remover a cobra. Número 23. A tecnologia dos coelhos robôs. Cada um desses coelhos robôs custa cerca de 4 mil dólares. O projeto é financiado pelo Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida. Ainda é cedo para saber se a ideia será um sucesso definitivo, mas os primeiros testes são promissores. Eles não precisam ser alimentados, não fazem sujeira, são à prova d'água e vêm equipados com câmeras e sensores de movimento. Sempre que uma piton se aproxima, o sistema envia automaticamente um alerta para os cientistas. Claro, ainda não se sabe se as cobras vão cair no truque para sempre. Mas, se elas começarem a ficar mais cautelosas, os cientistas já pensaram em mais uma etapa: aplicar cheiro real de coelho nos robôs. Com isso, os coelhos falsos se tornam ainda mais convincentes, e até mesmo as pitons mais espertas terão dificuldade em resistir. A única preocupação: garantir que esses coelhinhos exterminadores não sejam devorados rápido demais. Número 24. Reforço animal de verdade. Mas nem só de robôs vive a luta contra as espécies invasoras. Tem ajuda vindo também do mundo animal, e desta vez de verdade. Como já dissemos, localizar pitons na natureza é muito difícil. Esses répteis adoram ambientes alagados, se misturam perfeitamente ao terreno pantanoso e são mestres da camuflagem e do ataque surpresa. Além disso, o terreno dos Everglades é tão variado e denso que apenas 1% dele pode ser percorrido a pé ou de carro. Drones com câmeras térmicas não são eficazes, já que as pitons são animais de sangue frio e não aparecem nas imagens de calor. E aí vem a pergunta: por que não usar cachorros? Número 25. Cães treinados para detectar pitons. Cães têm olfato extremamente sensível e são fáceis de treinar. Já foram usados em vários projetos, como na detecção de fezes de gambás, ursos e outros animais para pesquisas científicas. Mas no caso das pitons, o desafio era maior. Primeiro, os responsáveis pelo programa precisaram estudar a área e escolher raças ideais. Depois, treinar os cães para esse tipo específico de missão. E aí surgiu outro obstáculo. A maior parte do terreno estava fora dos limites seguros para os cães. Por causa de áreas alagadas,
cobras venenosas, crocodilos e formações de calcário afiadas. Foi necessário desenvolver um plano para que os cães pudessem trabalhar com segurança e eficiência. Eles precisavam se acostumar com o calor, a umidade e o solo hostil da Flórida. No fim, parece que conseguiram. Número 26. Truman, o cão caçador de pitons. Pesquisas mostraram que os cães têm taxas de sucesso maiores que as equipes humanas em áreas controladas. Um exemplo real é Truman, um labrador preto treinado pela Comissão de Conservação da Vida Selvagem e Pesca da Flórida, junto com uma cadela chamada Eleanor. Em 2020, Truman teve sua primeira grande conquista. Encontrou uma piton birmanesa de 2,5 metros em uma área pública de caça no condado de Miami-Dade. Para treinar os cães, os adestradores usaram toalhas com cheiro de piton e até cobras com rastreadores implantados cirurgicamente. Após cerca de 1 mês de treinamento intensivo, os cães começaram a atuar em campo. Quando localizam uma cobra, avisam os treinadores e se afastam, abrindo espaço para que o biólogo possa capturar o animal com segurança. Número 27. Rotina de caça e resistência no campo. Além de ignorar distrações como outros animais, os cães também foram treinados para ter resistência física e não se cansarem rapidamente no ambiente difícil dos Everglades. Agora, Truman e Eleanor saem 5 vezes por semana para caçadas acompanhados de um instrutor e um biólogo. Eles percorrem várias terras públicas no sul da Flórida, sempre em busca de pitons escondidas. A missão é intensa, mas os resultados têm animado os pesquisadores. Desejamos boa sorte a esses heróis de 4 patas. Número 28. Estratégia completa. Cães, robôs e mais. Mas os cães e robôs são apenas partes de uma estratégia muito maior. Na Flórida, existem programas em andamento que permitem a eliminação humanitária de pitons durante o ano todo, em propriedades privadas e em áreas gerenciadas pela Comissão de Vida Selvagem. Além disso, há o famoso Desafio das Pitons da Flórida, um evento anual que premia quem capturar mais cobras, quem pegar a mais longa e outras categorias. A competição serve para envolver o público na causa e, de quebra, reduzir o número de invasoras. Mas o combate às serpentes não se limita a caçadores, tecnologias e torneios. Às vezes, o combate às cobras vem com mais cobras. Número 29. Soltando cobras para combater cobras. Nesta primavera, dezenas de cobras índigo orientais foram soltas na região do Panhandle, no norte da Flórida. Mas não se trata de uma nova espécie invasora. Muito pelo contrário. Essas cobras são predadores nativos, sendo reintroduzidos na natureza como parte de um esforço para restaurar o equilíbrio ecológico. Ao todo, 42 indivíduos foram liberados, todos criados no Centro de Conservação Orion Índigo, localizado no condado de Lake. Esta já é a 9ª edição do programa de soltura, e esta última foi a maior realizada até agora. Com o passar dos anos, mais de 200 cobras índigo foram devolvidas à natureza. Algumas já estão se reproduzindo por conta própria. Ainda assim, ninguém sabe ao certo quantas conseguiram sobreviver e se adaptar totalmente ou quanto tempo levará para que a espécie recupere seu território original. Número 30. Uma esperança azul para o ecossistema. Existe também a incerteza sobre a possibilidade de o programa se expandir além da região norte da Flórida e do sul do Alabama. Vale lembrar que as cobras índigo estão na lista de espécies ameaçadas de extinção nos Estados Unidos desde 1978. A principal razão para a queda populacional foi a destruição dos habitats naturais. Para salvar a espécie, agências estaduais e federais vêm trabalhando com centros de conservação há quase uma década. E a verdade é que a Flórida precisa muito dessas cobras. As índigos são grandes, não venenosas e comem de tudo. Aves, pequenos mamíferos e até outras cobras, inclusive as venenosas. Isso faz delas predadores importantes para manter o equilíbrio ecológico. O caso de Guam mostra que quando o problema é extremo e o ambiente é controlado, soluções ousadas podem funcionar. Mas quando falamos de um lugar tão biodiverso quanto a Flórida, não existe bala de prata. Cada ação precisa ser planejada com cuidado cirúrgico. No fim das contas, lidar com espécies invasoras exige mais do que criatividade. Exige responsabilidade, tecnologia, ciência e, acima de tudo, respeito pela vida que já está ali. Entre camundongos voadores, coelhos robóticos e cães caçadores, a batalha continua. Mas só o tempo vai dizer quem realmente vencerá essa guerra silenciosa.
E se você chegou até aqui, parabéns! Agora sabe muito mais sobre cobras, pântanos e a arte duvidosa de lançar animais do céu. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!